Nós já assistimos aqui outro vídeo do Oliver Ibanez. Ele que traz informações sobre os senhores do mundo e também sobre o que ele acredita, de que a Terra não é esférica, mas plana. E desta vez ele nos traz uma razão pela qual os senhores do mundo, a elite global, estaria ocultando de nós de que a Terra é plana. Nós vimos em vídeo passado 30 provas de que a Terra é plana. E agora veremos as provas de que a elite global nos esconderam este fato por conta exatamente de a elite global ser contrária ao Criador, não querer de maneira nenhuma dar honra e glória ao nosso Criador do céu e da terra, mas querer dar descrédito às obras maravilhosas, magníficas, fantásticas que nosso Pai Celestial fez para nós. Vamos acompanhar e você analisa para tirar a sua própria conclusão. Obrigado, Oliver Ibanez. Muito bem, este é um vídeo original do canal do Oliver e hoje ele vai falar sobre o porquê do governo nos ocultar a respeito da Terra plana. Muitas pessoas se perguntam por que a elite nos mentiriam a respeito da forma correta da Terra. O que querem eles com isso tudo? Temos que entender primeiro que não estamos falando apenas a respeito da forma original da Terra, mas que também existe neste barco outras questões de extrema importância, como o funcionamento do Sol, da Lua, das estrelas, a nossa posição no universo, a origem da vida e a possível existência de Deus. Estes mistérios têm acompanhado o ser humano ao longo de toda a história. E nos últimos 500 anos, uma elite global que governa a partir das sombras tem feito tudo quanto é possível para suprimir a nossa capacidade para encontrar as respostas a essas perguntas. E eles têm feito de uma forma extremamente eficaz, repetindo por muitas vezes muitas teorias, desde toda a nossa infância, através da educação e dos meios de comunicação. Um importante escritor escreveu assim: através dos livros de geografia, ensina-se às crianças que a Terra é um globo gigante que gira ao redor do Sol. Mas, todavia, são crianças, não podem entender corretamente o significado de todas as coisas. E a história é repetida ano após ano até que eles fiquem adultos. Nesta altura estarão tão distraídos com outros assuntos que pouco importará se o que aprendeu foi certo ou errado. E como não aparece ninguém para contradizer tais ensinamentos, eles aceitam como certo. Aceitam como verdade uma teoria que, se fosse conhecida quando eles tivessem 18 anos, certamente a rejeitaria de primeira. As consequências de um ensinamento errado são piores do que pode se imaginar, especialmente em uma sociedade libertina e ignorante igual esta. O intelecto se torna débil e a consciência atrofiada. As antigas civilizações, a Bíblia, os experimentos científicos e nossos próprios sentidos nos mostram que nós vivemos em um plano estático que está situado no centro do universo. E nele, Sol, Lua e Estrela giram ao redor de nós no firmamento. E aqui embaixo estamos nós, em um local fechado, de onde é impossível sair. E, portanto, o nosso mundo é o único que existe. Isso, portanto, dá uma grande importância para a Terra e para seus habitantes, especialmente a nós, os humanos, os seres mais inteligentes de toda a criação. Ao contrário, a elite maçônica já tem 500 anos doutrinando o mundo com uma visão muito diferente. Eles transformaram a Terra em um globo giratório que orbita ao redor do Sol, e este está perdido no espaço sideral junto a outros milhões de planetas. Tudo isso surgido a partir de uma explosão que aconteceu do nada e sem nenhum motivo. Então a Terra se torna insignificante e o ser humano apenas um acidente evolutivo, simplesmente condenado à perdição juntamente com todo o universo sem nenhuma importância. E nesta visão puramente niilista, materialista e ateia, a existência de Deus se torna então totalmente improvável. O heliocentrismo, a evolução e o Big Bang oferecem uma versão da realidade totalmente oposta ao que está escrito nas Escrituras. Ao crer nessas teorias, o capítulo de Gênesis deixa de ter sentido. Lamentavelmente, até os crentes a interpretam como algo metafórico, quando na realidade é literal e certo. Salmos 19:1 diz: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isto quer dizer que o céu e as luminárias são um testamento fiel da existência de Deus. Basta apenas você dar um zoom na estrela para ver que realmente se trata de um ser luminoso na abóbada celeste, e não um sol a quilômetros de distância, como a NASA quer que nós criamos.
A Terra plana e tudo que está implicado nela é uma prova direta e observável de que as Escrituras estão corretamente certas e, portanto, confirma a existência de Deus. Eis o motivo de estarem nos enganando já há 500 anos, para ocultar a existência de Deus. E por que querem ocultar de nós a existência de Deus? Para obter as respostas, temos que observar o que pensam essas pessoas que governam a partir das sombras e saber como estão atuando. Ao observar as origens de todas essas teorias científicas modernas, encontramos então um padrão. Vemos que todas elas estão relacionadas de uma maneira ou outra com a maçonaria, uma sociedade secreta que tem suas origens nas antigas religiões ocultistas de mistério, da antiga Babilônia, Egito, Suméria. A teoria heliocêntrica, por exemplo, surgiu das mãos de Copérnicos em 1543, casualmente quando a maçonaria estava se expandindo por toda a Terra. Seus membros começaram a ocupar postos de poder nas instituições mais importantes. Copérnico era financiado e apoiado pela corrupta Igreja Católica e maçonaria. Em pouco tempo, as suas teorias foram ensinadas nas escolas de todo o mundo. O mesmo aconteceu em 1687, com a teoria da gravidade de Newton. Ele era um ávido praticante de alquimia e membro da maçonaria. Em 1859, outro maçom de nome Charles Darwin lançou ele próprio a teoria da evolução. E um século mais tarde, um jesuíta, amigo de Albert Einstein, introduziu a teoria do Big Bang. Vemos, portanto, que a maçonaria está por detrás da aparição e futura implementação social de todas essas teorias. Na atualidade, podemos ver vários personagens famosos fazendo símbolos dos Illuminatis e também simbologias maçônicas na mídia, mostrando assim quem governa a partir das sombras e quem controla todas as instituições importantes do mundo. É evidente que a NASA, por ser uma agência do governo, não está livre da influência maçônica. Entre seus membros está James Edwin. Ele foi administrador da NASA de 61 a 68. Ele foi gerente das naves de comando e do serviço Apollo. Ele é membro da Ordem de Molay e supostamente teria ido à Lua na missão da Apollo 14. James Irwin, da missão Apollo 15. Membro de uma loja maçônica no Colorado. Fred Haise, missão Apollo 13. John Glenn, missão Mercúrio 6. Edwin Aldrin Jr., Gordon Cooper Jr., Don Isley, Walter Schirra, Thomas Stafford, Paul Weitz, Gus Grissom e Buzz Aldrin. E Buzz Aldrin aqui visto junto a Luther Smith, que é o grande mestre maçom. Aqui ele sustenta a bandeira maçônica. A maçonaria e os Illuminati, que é uma derivação desta do século XVIII, controlam praticamente tudo: o mundo do entretenimento, o sistema educacional, a política, os bancos, etc. Anton LaBine, maçom, grau 33. Ele é fundador da Igreja Satânica, é autor da Bíblia Satânica. Escreveu no seu livro o seguinte: o ritual satânico é uma mescla de elementos gnósticos, cabalísticos e maçônicos. A ordem maçônica tem incluído nas suas fileiras os homens mais influentes dos governos mais poderosos do mundo. Para saber o que creem essas pessoas, vamos ver o que escreveram as pessoas mais influentes na filosofia maçônica Illuminati. Albert Pike foi maçom grau 33, líder do rito escocês da maçonaria. Em seu livro Moral e Dogmas, considerado um dos pilares da filosofia maçônica moderna, escreveu o seguinte: a religião maçônica deve ser mantida na pureza da doutrina luciferiana por nós, os iniciados em alto grau. Se Lúcifer não fosse Deus, e se não tivesse caluniado Adonai, o Deus dos cristãos, suas obras levam ódio, crueldade e barbarismo até os homens. E impulsiona a ciência. Sim, Lúcifer é Deus. E, infelizmente, Adonai também é Deus. Que a lei eterna é que não existe luz sem sombra, beleza sem feiura e branco sem negro. A religião pura e filosófica verdadeira é a crença em Lúcifer. Lúcifer, que é igual a Adonai. Mas Lúcifer é o Deus da luz e do bem, na luta da humanidade contra Adonai, que é o Deus da escuridão e do mal. Aqui Pike nos revela, através da filosofia maçônica e Illuminati, que a serpente é Satanás, o salvador da humanidade, que queria oferecer a Adão e Eva o conhecimento divino otorgado através da fruta proibida que estava no Jardim do Éden. Segundo eles, Deus é um ser malvado e egoísta. Ele queria guardar seu conhecimento só para si. Para eles, Lúcifer é o verdadeiro Deus e salvador da humanidade. Helena, uma famosa escritora budista, é considerada também uma das pilares da filosofia moderna maçônica. Ela escreveu o seguinte no seu livro A Doutrina Secreta:
Uma vez que se vê Satanás de maneira filosófica, de maneira supersticiosa, dogmática e antifilosófica, assim como mostra a igreja, então se converte na imagem que se fez de um homem terrestre, a grandiosidade de um homem divino, e que deu ao homem a lei do espírito da vida, e o livrou do pecado da ignorância, e portanto da morte. Aqui a escritora declara de alguma maneira que crê que Lúcifer é o Salvador, e ainda o libertador da humanidade. Outro pilar da filosofia maçônica Illuminati, Lamy Pomeroy, autor ocultista e maçom do grau 33 do rito escocês. No seu livro ele escreveu: The Lost Keys of Freemasonry, escreveu o seguinte: quando o maçom aprende que a chave do guerreiro é a correta aplicação da dinâmica de poder vivente, então ha aprendido todo o mistério do seu grupo. A forte energia de Lúcifer está em suas mãos, e antes de seguir em frente, deve demonstrar que sabe aplicar corretamente esta energia. Vemos, portanto, que a religião ou filosofia que segue a elite é claramente o satanismo de culto a Lúcifer. Então não é de se estranhar que no último século eles lançaram essas teorias e crenças, que são preparadas para eliminar o Criador de nossas vidas. Através dos meios educacionais, sistema de comunicação e agências governamentais como a NASA, têm completado com êxito a sua programação mental. No entanto, existem cada vez mais pessoas que estão se despertando deste grande engano, recuperando-se assim no âmbito espiritual e deixando para trás a matrix criada para nós pela elite. Siga ao canal do Oliver, porque ele continuará falando sobre esses temas. E eu, Rubens, agradeço ao irmão Oliver. Muitas graças, hermano.